O tema hoje, então, como eu falei, é uma das bem-aventuranças, né? Por favor. Obrigado. O tema hoje, então, é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse tema está discutido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, itens de 14 a 17. Que tem por título, esses itens, suicídio e loucura. Loucura aí no sentido de ato impensado, de ato movido pelas emoções, de algo que a gente fale ou faça de maneira automática. Então é esse tipo de loucura que o tema está tratando. Então é suicídio e loucura. Mas o que isso tem a ver, então, com a bem-aventurança dos aflitos? É porque tem a ver com aflição, com dor. Então, normalmente, quem comete o suicídio está aflito, está em dor, consigo mesmo. Está faltando amor próprio. E quem faz loucuras no falar, no agir, normalmente também está aflito, também está com dor, também está em desequilíbrio. Normalmente aí o amor, está faltando um desequilíbrio externo, está faltando um amor externo. Então um tem a ver com amor interno, suicídio, e o outro com amor externo. O externo que eu quero dizer é o universo que nos cerca. E a bem-aventurança dos aflitos trata justamente isso, de amor. Normalmente, a gente vê uma interpretação dessa bem-aventurança que é uma interpretação muito simples, muito rasa. Lembrando que bem-aventuranças foram ditos de Jesus que ele colocou no Sermão do Monte, então, ou o Sermão da Montanha. Ele começa, está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. As bem-aventuranças está logo ali no início do capítulo 5, entre os versos 3 e 12. E a segunda bem-aventurança é essa, bem-aventurados os aflitos. E as bem-aventuranças, no seu conjunto, é um roteiro que Jesus nos deixou para a nossa iluminação, para a nossa elevação espiritual, para a nossa santificação em espírito, numa interpretação bem aprofundada. E a bem-aventurança aos aflitos dá, se a gente não fizer uma interpretação correta, o sentido que será abençoado, porque bem-aventurança tem a ver com bênção, então será abençoado, bem-aventurado, aquele que é aflito, aquele que chora, aquele que se lamenta. Até é muito comum a gente encontrar em algumas Bíblias, por causa de tradução, de ver ser bem-aventurados os aflitos, ser bem-aventurados os que choram. Em outras, bem-aventurados os que se lamentam. É só questão de tradução. Agora, o prêmio é sempre o consolo. As bem-aventuranças é isso, é um dito, é uma qualidade, é algo que a gente tem que conquistar, e se a gente conseguir aquilo, a gente ganha um prêmio. No caso dessa bem-aventurança, está dizendo, em uma leitura rasa, que se a gente se afligir, se a gente está aflito, para a gente ficar tranquilo que a gente vai ter o consolo. Então, se a gente interpreta dessa forma, que vai ser abençoado quem chora, quem se lamenta, quem tem de vida difícil, problemas, e se a gente ainda concatena com a primeira bem-aventurança, que diz que bem-aventurados os pobres, porque esses verão o reino dos céus. Aí que complica tudo. Porque aí a gente entende que vai ser abençoado, vai ser bem-aventurado, numa interpretação rasa, superficial, quem é pobre, quem não está conectado com a matéria, quem é simples, quem é humilde, quem é modesto, e quem tem problemas aos montes, tem uma vida difícil, porque esses verão o reino dos céus e serão consolados. Mas não é nada disso, gente. Não é nada disso. Essas bem-aventuranças, como eu falei, é um roteiro de iluminação, de crescimento em espírito.
onde são 9 bem-aventuranças, e eu só consigo dominar uma, controlar uma, quando eu dominei a imediatamente anterior. Então eu trabalho todas simultaneamente, mesmo que eu não saiba quais são. Faz parte do viver, a gente vai trabalhando todas, mesmo que inconsciente. Mas eu só consigo dominar uma quando eu dominei a imediatamente anterior, apesar de trabalhar em todas. Então essas duas primeiras bem-aventuranças têm a ver com a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Que na verdade é uma reinterpretação das 10 leis mosaicas. Qual é a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai? Amai a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira, e como consequência dessa primeira, ele fala, amai ao próximo como a nós mesmos. Faz sentido, né? Porque se Deus está manifesto em tudo, inclusive na elevação inicial eu falei que Deus está manifesto em tudo, inclusive a nós mesmos, então, eu amar ao Pai sobre todas as coisas, eu tenho que amar também todas as manifestações dele, inclusive o meu próximo e a mim mesmo. Mas tudo começa comigo mesmo. Porque eu só posso amar ao próximo se eu amar a mim mesmo, porque eu só dou o que tenho. Se eu não me amo, como que eu posso amar o meu próximo? Eu consigo me amar e consigo amar a Deus, mas o meu próximo, nem todo próximo eu consigo amar. Não faz sentido, é hipocrisia. Como se a gente pode falar que ama a Deus se a gente não ama o próximo, sendo o próximo uma manifestação dele? Eu só amo uma parte de Deus, a outra parte eu não amo? Então não é isso. Bem, então, essas duas primeiras bem-aventuranças têm uma ligação direta com a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda parte, amar ao próximo como a nós mesmos. Como assim? A primeira bem-aventurança, Jesus está nos dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, ele quer dizer, aqueles que se reconhecem que são pobres em espírito, que muito ricos poderiam ser, mas são pobres ainda, cheios de defeitos, cheios de limites, né, cheios de misérias. Tem a modéstia e a humildade de reconhecer as suas limitações, os seus defeitos, os seus erros. Então aquele que se reconhece pobre de espírito, sabendo que muito rico pode ser, esse vai ver o reino dos céus. É isso que ele está querendo dizer. A segunda, bem-aventurados os aflitos, é bem-aventurados aqueles que percebem a aflição do próximo, as misérias do próximo. A primeira bem-aventurança, ele percebe as misérias dele, os limites dele. A segunda, ele consegue perceber a do próximo. Que o próximo também tem limites, que o próximo também tem pecados, que o próximo também tem misérias. Só que para eu perceber o próximo, eu preciso, né, notar o próximo, ver ele. Então eu preciso educar o meu eu menor, que a gente chama de ego. Porque o meu ego me impede de ver o outro, porque eu só fico pensando em mim. E nós temos uma tendência a nos acharmos uma entidade especial na criação. Então nós temos uma tendência a ser orgulhosos, a nos amar demais, a sermos vaidosos. E é por isso que a gente, sendo vaidoso demais, a gente procura chamar a atenção do outro. Comprando uma roupa de grife, fazendo uma academia, fazendo uma cirurgia. Quando a gente não tem uma vaidade equilibrada, porque é bom ser vaidoso, é se amar, é amor próprio, eu preciso me amar. Mas quando eu faço algo pensando no outro, eu estou buscando no outro o amor que me falta. Estou sendo vaidoso demais. Eu tenho que ser vaidoso no ponto certo. Fazer academia porque é bom para o meu corpo. Comprar uma roupa de grife porque eu gosto do tecido, me veste bem, me sinto confortável, não por causa dos outros. Fazer uma cirurgia, mesmo corretiva, plástica, porque eu quero me sentir bem. Isso é amor próprio. Agora, quando eu faço qualquer coisa desse tipo por causa do outro, eu estou buscando no outro a atenção, o carinho, o amor que me falta. Aí eu estou sendo vaidoso demais.
Então eu preciso ter a vaidade no ponto certo. O orgulho é parecido. Não é errado eu orgulhar das coisas que eu sei, das coisas que eu conquistei, das coisas que eu fiz. Só que quando eu me julgo melhor que o outro, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu conquistei, aí eu estou me amando demais. A vaidade ruim é quando eu me amo de menos. O orgulho ruim é quando eu me amo demais. O que é que eu preciso fazer? Ser humilde, né, para reconhecer que eu não sou tudo isso que eu penso que sou. Eu tenho meus erros, minhas limitações. Não é porque eu sei isso ou sei aquilo, não é porque eu tenho isso ou tenho aquilo que eu sou melhor que alguém. Eu tenho que me orgulhar das minhas conquistas, mas não julgar melhor que o outro por causa dessas conquistas. Quando eu uso, então, a humildade para controlar o meu orgulho e a modéstia para controlar a minha vaidade, eu consigo manter o equilíbrio, eu consigo me amar bem. Me amando bem, eu consigo amar o meu próximo. E aí que vem a educação do ego. Porque, além do orgulho e da vaidade, a gente tende a ser arrogante, achar que a gente que sabe o certo, a gente que sabe as coisas, a gente que tem razão. A gente tende a ser possessivo, achar que as coisas, por direito, nós temos, que as coisas nos pertencem. Aí, dessa questão da possessividade, vem ciúmes, vem a questão da inveja. Por que o outro tem aquilo e eu não tenho? Eu tenho o direito de ter as coisas. E aí eu começo a invejar, a querer o que o outro tem. Manifestação do ego. Ruim. Eu começo a ser impaciente. O que é ser impaciente? Não aceitar o tempo do outro, que é diferente do nosso. Não é nem melhor nem pior, é diferente. Não aceitar o jeito do outro ser intolerante. O jeito do outro ser não é nem melhor nem pior que o meu, é diferente, eu tenho que aceitar. Então, para aprender a amar o outro, enxergar o outro, notar o outro, perceber o outro, eu tenho que educar o meu ego. Para sair do meu egocentrismo, educando o meu eu menor e começar a enxergar o outro. Bem, então as duas bem-aventuranças, na verdade, eu preciso me amar, que é a primeira, e a dos aflitos, né, é amar o meu próximo, justamente o que Deus nos deu através de Jesus. E tem tudo a ver com ego. Educar o nosso ego. Orgulho e vaidade, na primeira bem-aventurança, e as outras manifestações do ego, na segunda bem-aventurança. Para amar de maneira equilibrada. E por que o amor é relevante para a dor? Porque a discussão hoje é suicídio e loucura. Porque o suicídio e loucura tem a ver com dor, tem a ver com falta de amor. Amor em desequilíbrio. É o caso do suicídio, quando o meu amor está em desequilíbrio. É o caso de loucuras, quando o amor com o próximo, eu cometo loucuras, atos impensados, por falta de amor ao meu próximo. Então, essas bem-aventuranças têm a ver com a dor, têm a ver com o ego. Mas a gente precisa da dor? Precisamos. A gente precisa do sofrimento? Não. Por que a gente precisa da dor? Porque a dor faz parte do viver. Não dá para viver sem dor. Dor tem a ver com gasto de energia, com trabalho. A criança chora quando nasce porque ela sente dor, até para respirar. Depois a gente se acostuma. A gente gasta energia dormindo. É trabalho. Trabalho, que é aquele conceito que a gente aprende em física, é o uso de energia para alguma coisa. Eu gasto energia o tempo todo. Então eu exerço trabalho. Eu sinto dor. Dor faz parte do viver. Dor é um instrumento de refinamento do nosso espírito, do nosso ego. Não tem como evoluir sem dor. Eu consigo reduzir a dor. E eu consigo evitar que ela vire sofrimento. O que é o sofrimento? É a dor estendida.
É quando a dor dura mais do que o necessário. Aí é um sofrimento. O sofrimento é opcional. Eu não preciso de sofrer para evoluir. E eu consigo evoluir só com dor? Não. Existem outras formas que daqui a pouco eu vou colocar. Mas não dá para viver, não dá para evoluir sem dor. Analisando com mais cuidado a dor. Porque a dor a gente já viu que é a chave de tudo. Quantos tipos de dor tem? Eu posso elencar 5 tipos de dor. A dor física é a primeira. Nós somos espíritos, consciências em evolução e habitamos uma máquina biológica, que é esse corpo físico aqui. Como é uma máquina, ela se gasta. Por mais que a gente cuide dela, porque é uma máquina, tem que cuidar. Por mais que eu faça a manutenção dela, ela se desgasta. Ela tem tempo de vida útil, como qualquer outra máquina. Mesmo uma máquina mecânica tem vida útil. Então vai dar problema, é questão de tempo. Vai dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, problema de articulação, normal. Mas para dor física, né, o que eu preciso? Eu preciso de um médico. Um profissional. Então tem como tratar a dor física. Bem, esse é o primeiro tipo. Qual outro tipo de dor que eu tenho? Eu tenho a dor que surge, tem origem nas minhas emoções, nos meus pensamentos. Dores emocionais e mentais. Normalmente essas dores têm a ver com a visão do mundo que a gente tem. Como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga as pessoas. Então, pessoas que têm vínculo com o passado, com a perda de entes queridos, com coisas que fez ou deixou de fazer, tem uma tendência muito grande a ter depressão. Já pessoas que têm problema com o presente, com o momento presente, ficar insegura, tem incertezas com o presente, costuma ter angústia. E as pessoas que têm problema com o futuro, com aquilo que ainda não aconteceu, fica preocupando o pensar e o sentir com o futuro, normalmente têm problemas de ansiedade. São doenças do mundo moderno, que nos causam dores. Não é dor física, são dores emocionais, mentais, mas tem a ver com o nosso ato de pensar, de sentir, de ver o mundo. Como eu trato esse tipo de dor? De novo, com profissionais. Existem psicólogos, psiquiatras que nos ajudam a ver o mundo de uma forma diferente, ver as pessoas de uma forma diferente, para que a gente equilibre a nossa visão, que é a nossa visão que está distorcida. Então eu preciso de um profissional que consiga me trazer a visão correta. Se você conhecer uma pessoa muito sábia, ela pode te ajudar. Existem pessoas que também, né, um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, que realmente, uma pessoa equilibrada, sabe, ela pode ajudar. Mas o ideal é procurar um profissional mesmo que se preparou para isso, tem experiência para isso. Então, tipo 1, dores físicas. Tipo 2, dores emocionais e mentais. O cuidado principal é médico. Psicólogo, psiquiatra, são os cuidados. Mas tem mais tipos de dores que a gente tem. E é legal a gente entender as dores, os tipos de dores, para a gente poder tratar as dores, né? E aí evitar esses problemas maiores que podem advir da dor. Tipo 3, as dores que vêm de problemas, de obstáculos que surgem à nossa frente. Bem, se são problemas, tem solução. Se é um obstáculo, dá para contornar. Então, eu ficar preocupado, eu ficar estressado, eu ficar irritado, eu ficar desanimado, não resolve. Eu preciso agir. E agir como? Eu preciso tratar meus medos. Medo de morrer,
que às vezes a gente procrastina, deixa de fazer algo, ou fica protelando por medo de morrer. Mas se a gente tem a consciência que nós somos espíritos imortais, que aqui é só um mundo de provas de expiação, esse medo não existe. Ah, medo de perder. Perder algo, perder um dinheiro, perder um imóvel, perder alguém. Então a gente fica com medo de atacar o problema de frente, com medo de ter alguma perda. A gente não tem nada. Nós nascemos nesse plano material sem nada, ficamos brigando por mais ter, sendo que quando desencarnarmos não vamos levar nada. Nós detemos bens, pessoas, por um determinado tempo, mas não temos nada. Então esse medo de perder algo também não faz muito sentido. Tem um outro medo, que é o medo de ser descartado, de não ser validado. Então, às vezes, você deixa de atacar um problema de frente, preocupado com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar, de ser mal avaliado. E o último medo é o medo do desconhecido, o medo do futuro. Só que o futuro não existe. Nossa, a gente aprende isso na doutrina. O que existe, né, é causa e efeito. O desconhecido, o futuro, a gente vai construir com as nossas ações do presente. Então, para tratar os problemas que surgem à nossa frente, os obstáculos que surgem à nossa frente, e surgem isso de maneira automática, eu tenho que tomar a coragem necessária e agir para tratar os meus medos. Medo da morte, medo de perder, medo de não ser bem querido. Medos. Só que tem um quarto tipo de dor, que é problemas e obstáculos que são que a gente mesmo cria. A gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa, a gente cria um problema para nós. Aí, além dos problemas das consequências que a gente tem com o problema que surge à nossa frente, a gente tem um outro problema que é a culpa. Então eu preciso tratar a culpa. Além de tratar meus medos, eu preciso tratar meu sentimento de culpa. Se for remorso, é pior ainda. Porque culpa atrapalha o nosso caminhar. E o remorso nos ancora. O que eu preciso, né, ter a consciência? Que a culpa não resolve. O que eu preciso é verdadeiramente me arrepender do erro que eu cometi, me comprometendo com o universo à minha volta, com as pessoas, a não errar de novo, reparar meu erro se for possível e até ajudar outras pessoas a não cometerem o erro que eu cometi. É isso que eu tenho que pensar. Então, para eu poder evoluir, eu preciso tratar, cuidar daquilo que penso, daquilo que sinto. Porque antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu fazer alguma coisa, eu penso e sinto. Então, se eu vigiar o que penso e o que eu sinto, automaticamente eu vou conseguir me manter no controle para não evitar as dores. Como eu falei, as dores já existem, mas evitar o sofrimento, que é inerente ao ato. Né? A dor é inerente ao ato de viver, o sofrimento que não. As dores existem por si só. Dores físicas, dores emocionais, problemas que surgem à minha frente que não fui eu que gerei, problemas que surgem à minha frente porque eu gerei. E o quinto tipo que eu tinha esquecido, né? Que são problemas que a gente não tem controle. Aparece à nossa frente e a gente não tem controle. Aí é resignar. Né? Pode ser o jeito de uma pessoa ser, não tenho controle sobre ela. Pode ser uma lei que é lançada no governo e me atrapalha, eu não tenho controle sobre isso. Pode ser alguém que eu perdi, eu não tenho controle sobre isso. Quando é um problema que surge e você não tem controle, é resignar, mas é uma resignação ativa, não é conformismo. É uma resignação ativa. Opa, aconteceu isso? Então eu vou fazer aquilo com tudo que eu tenho. E aquilo que aconteceu me serve de referência para a minha caminhada. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui. Tá? Depois,
se puderem, repassem as coisas que eu falei, porque tem muita informação que eu falei em pouco tempo. Acredito que ainda teria muito mais coisas para falar, mas o cerne, o objetivo principal do que eu falei é vigiar o que pensamos e sentimos, para assim não ficarmos aflitos, para assim não ficarmos desequilibrados, para assim podermos nos empoderar para sentir dor, mas não sofrer com a dor. Porque, como eu falei no início, o sofrimento é opcional.